Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Raro Direito de Saúde. E hoje estou, como de costume, com a maravilhosa Janaína Quadros, minha sócia, amiga e mulher super craque nessas questões de direito e saúde. E hoje estamos recebendo também uma colega, uma advogada também, que é a doutora Renata, que a Janaína agora vai terminar de apresentar, né, Janaína? Eu já ia começar brincando, né? Que eu pensei que ele ia fazer uma homenagem pra nós, mas homem, ele esquece, né? Que hoje... Talvez a homenagem fosse ao final, mas agora tu destruiu a minha possibilidade, ok? Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todos. Muito embora hoje a gente está gravando pela manhã, mas hoje é dia... A gente está gravando no dia 15 de dezembro e hoje é dia da mulher advogada. Exato. E não é à toa que a gente não poderia hoje estar com uma convidada que não fosse uma advogada. Muito embora a gente não tenha planejado, foi algo que, como eu sempre digo, acho que o universo conspira a favor. A doutora Renata Mirra, ela é de São Paulo, está vindo aqui hoje como nossa convidada. Uma das coisas que eu sempre falo, acho que no direito a gente não tem, advogados não são concorrentes, né? A gente sempre agrega, nós somos colegas. E como a bandeirinha que eu levanto lá pelo Instituto, pelo nosso projeto social, é que juntos somos melhores. Então, acredito que sempre quando a gente pode estar trazendo informação e estar levando para as famílias maior conhecimento dessa área jurídica e dos seus direitos, é sempre muito, muito bem-vindo, né? Então, Renata, quero te agradecer por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco hoje. E vamos começar conversando lá do início, né? Porque tu tem 20 anos de advocacia, tem um filho, o Cauã, com o AME, e tu tens todos os teus processos judiciais. Então, vamos começar lá pelo início. Conta para nós, quando tu resolveu fazer direito... Então, primeiramente, queria agradecer o convite de vocês dois. Nossa, Ricardo, Janaína, nossa, muito obrigada. Fiquei honrada com o convite, né? E eu estava devendo essa visita aqui para vocês já há algum tempo. E aí marcamos aí para dezembro, já que tá chegando as férias forenses, mas... Enfim, né, na área da saúde a gente nunca para, né? Às vezes tá em férias e mesmo assim tá correndo atrás de uma liminar para ajudar os... exatamente, né? A gente não para. Mas enfim, o meu pai, ele era advogado também, né? E até por influência dele, eu acabei fazendo direito. Mas é interessante porque, assim, eu sempre quis prestar concurso para promotoria pública. Então, a minha intenção era estudar, né? Fazer a faculdade e depois prestar o concurso para promotoria. Mas Deus é uma coisa, assim, que é inexplicável, né? A gente, às vezes... quer uma coisa, e aí Deus fala, não, esse aqui que é o seu propósito. E foi justamente o que aconteceu comigo. Eu cheguei a ganhar uma bolsa no Damásio de Jesus, né, para fazer a OAB, né, o curso da OAB, e depois eu ganhei para estudar, para fazer promotoria também lá. Tive a honra de conhecer o professor Damásio, ainda vivo. Mas, enfim, aí quando eu tirei a minha OAB, tirei de primeira também, eu comecei a advogar. E aí você não para mais, né? Você se envolve com os clientes e você acaba perdendo, né? Enfim, aí o sonho do Ministério Público acabou ficando para trás e ele acabou sendo enraizado depois do nascimento do meu filho, né? Que realmente eu falei assim, não, eu tenho que ir para a área do direito da saúde. Porque o Cauãzinho, ele nasceu com uma doença chamada atrofia muscular espinhal, é uma doença genética, infelizmente ainda sem cura, mas existe tratamento. E, enfim, e aí quando eu soube da gravidez, né, a gente nunca tá preparada, né, enfim, a gente nem sabe que você tem a possibilidade de ter um filho especial, né, Sim. então, assim, a própria sociedade, ela não te prepara para isso, né, e, enfim, e aí acabei engravidando, um primeiro filho, aquele monte de sonhos, tal, e aí quando o Cauã completou 1 ano, ele não engatinhava. E aí minha mãe, nossa, Renata, tem alguma coisa estranha no Cauã, né? Aí eu levei em 4 pediatras, Janaína. 4 pediatras. Aí eles falaram que eu que mimava a criança,
que eu ficava segurando a criança toda hora no colo, e que o Cauã era muito gordinho, por isso que ele tinha dificuldade para andar, para engatinhar. E eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. Aí bati no pé, Aí no último pediatra, no quarto, eu falei assim, olha, me encaminha um especialista, é um ortopedista, porque eu também não sabia, né? Enfim. Aí ele, não, leva no neuropediatra. Levei na neuropediatra. Na consulta mesmo, ela já falou, olha, o seu filho, ele tem uma doença congênita e é provável que ele tenha atrofia muscular espinhal. Pelos sintomas, enfim. E assim, eu saí de lá chorando. Imagina. Né? E a médica, infelizmente, ela não foi muito humana. Infelizmente. Então, ela falou que o Cauã não ia andar. Eu falei, poxa, mas mesmo fazendo fisioterapia, enfim, é como se a AME, ela fosse realmente uma decretação da morte de uma vida, sabe? Eles dão uma sentença de morte. Então, você sai ali desesperada. E aí foi quando eu comecei a estudar sozinha pra salvar a vida do meu filho. E aí foi quando teve o Espirraza, ainda ele estava ainda em testes, né? Ainda estava na FDA, ainda não estava ainda nada autorizado, e fiquei acompanhando. Tentei até colocar o Cauã em algumas pesquisas, mas assim... Isso faz quantos anos esse começo? Isso foi em 2017. 2017. Ele tá com 9. Ele tá com 9 anos. Vai fazer 10 agora em fevereiro. E aí ele recebeu com 3 anos o Espirraza. Ele também foi um dos pioneiros. A minha ação foi a primeira do Brasil com trânsito julgado do Espirraza. E foi contra o plano de saúde. E, enfim, também foi uma batalha enorme. Tivemos que penhorar a conta do plano, porque não queriam pagar. E a dose do Espirraza, na época, era R$500 mil cada dose. Então, você imagina, era 4 doses de ataque, né? E a gente teve que fazer todo um trabalho. Isso foi 2013? 2017. 17. Foi... O Espirraza, se falha engano, ele foi autorizado em 2016. Foi em dezembro de 2016. E aí eu entrei com a ação, né? Logo após a autorização, que foi no ano de 2017. Aí, no finalzinho de 2017, nós conseguimos que ele recebesse a medicação Espirraza. E foi assim, foi uma alegria muito grande. Eu falei, nossa, gente, eu acho que realmente eu nasci para ser advogada, né? E assim, quando vem na pele da gente, você começa a ter um sentimento a mais, sabe? É um plus a mais. Eu falo que eu tenho um know-how, né? E foi uma vitória importante, porque só quem advoga nessa área sabe como é difícil conseguir uma decisão nesses termos, né? Exato. Porque, inicialmente, eu conheci a Renata, se eu não me engano, foi em 2014 ou 2015, quando a gente tinha o projeto da Ajude-me, né? Que a gente tentou iniciar ali. E o que eu me lembro do início ali de tudo, era ainda, né, das caminhadas, porque tu foi uma das mães que teve a sorte de conseguir administrativamente os tratamentos dele em domicílio, né? Sim. Primeiramente. Sim. Em qual estado? São Paulo? São Paulo. Foi em São Paulo. Pelo plano. Pelo plano de saúde. Pelo plano deferiu administrativo. O Cauã, ele... O que também é algo interessante, né? Ele teve uma pneumonia muito forte, ele chegou até a ir pra UTI. E foi muito difícil, porque eu tava sozinha na época, o pai dele não acompanhou, então foi bem difícil. Enfim, e aí entramos com o pedido do home care administrativamente, e aí foi deferido na época. Então a gente conseguiu aí o home care por meio de ele saindo do hospital, ele já saiu com o próprio home care. Excelente. Mas, né, como a gente sabe, né, eles entram com desmame, e aí foram tirando os tratamentos dele, principalmente na época do Zolgensma, que ele recebeu, e aí, infelizmente, teve que judicializar. Entendi. E o processo está entrando. Aí tornou-se padrão agora. Né? Sim. Porque antes, concedeu na via administrativa, e eu fico dizendo que eu acho isso interessante, porque não é algo que se vê todo dia, né? O plano não concede administrativamente todo o tratamento, a internação domiciliar, né? O que a gente vê é partes, né?
Assim, é um pouquinho, que não serve, né? Ou é todo, ou então a pessoa tem prejuízo, né? É bem aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né, Ricardo? Eles dão remédio, mas não dão a injeção. Isso. Sabe? É umas coisas assim. É absurdo. Às vezes, por exemplo, a questão de aspirador, sabe? Não entregam o correto, colocam um outro com menos potência. A ponteira é diferente. O respirador também, tem que ser o Trilogy, eles entregam outro. Enfim, é muito difícil a área da saúde. É para quem realmente ama, de verdade, porque... É que é um processo que todo dia tem um problema. Sim, todo dia tem um problema. Exato. E o advogado, ele também tem que ter uma noção de saúde, né, de medicina, até para conversar com o médico também, né, ajudá-lo a fazer o relatório. Eu conversando com um amigo médico, desculpa te interromper, Imagina. mas eu conversando com um amigo médico esses dias, e eu disse, cara, o advogado é o único profissional que impugna qualquer laudo. Sim. Laudo de engenheiro, de arquiteto, de médico, o que for. Ah, mas você sabe muito. Não é isso. A gente pega o teu documento, analisamos o teu documento, e procuramos equívocos de acordo dentro da nossa tese. Às vezes leva 10 minutos, às vezes leva 15 dias. Não é verdade? Sim. Mas é feito. Sim. Então, assim, eu acho interessante essa nossa possibilidade, né, de não cair na frente de um obstáculo, né? Porque nesses processos, tudo parece que tenta impedir o andamento da ação, né? São notas técnicas, são laudos ruins, né? Então, sempre nessa vibe, né? E agora tem a questão do notijúris também, né, que alguns juízes ficam presos, que é absurdo isso, porque a gente nem sabe quem faz o laudo, porque não tá escrito lá, não tá escrito o nome do médico que fez. E a especialidade dele. Então, ele tá falando ali é um documento que assim, é contestável, né? Não te parece que eles estão tratando apenas de uma doença e não de um ser humano com aquela doença? Porque quando eu analiso essas notas técnicas, eu tenho essa impressão. Tá, eles estão me dizendo como que aquela doença existe. Mas eu sei como ela existe. Tá na minha petição inicial. Agora, eu tô tentando dizer como que essa doença se reproduz neste ser humano específico. E por que ele precisa deste tratamento específico. E daí o juiz passa por cima, né? Sim. Muitas vezes. Mas sabe o que eu acho, Ricardo, também? É que, assim, os juízes também, né? A gente não tem direito da saúde na faculdade, já começa por aí. E é assim, na magistratura também não tem uma área específica, né? Falo isso constantemente. Então, eles acabam... O juiz que milita ou é da área de direito público ou da área de direito privado, que é cível. Então, eles não têm uma gama específica do direito da saúde. Então, eles acabam sendo assim, a gente tem que ensinar, sabe? Lá, é muito importante o advogado conversar com o juiz, explicar, mostrar o laudo, mostrar foto, sabe? Para humanizar mesmo, porque também o juiz, ele não é obrigado a saber medicina, né? Ele não tem ali a melindragem, né, que nós, assim, temos. Nós temos o respaldo do cliente sobre o paciente e ainda a gente tem um perito ali do lado, que é o médico da criança, que você pode tirar todas as dúvidas e fornecer isso para o juiz. Mas por isso que é muito importante, acho que principalmente essas ações de saúde serem feitas por advogados especializados na área da saúde, porque se pega um advogado que ele milita, sei lá, em meio genérico, assim, em várias áreas, um criminalista fazendo um direito de saúde, é mais complicado, sabe? É que, na verdade, vai deixar de tomar as medidas, porque, em regra, né, a gente não sai ganhando liminar, né? Em regra, a gente recebe a mesma negativa que as famílias recebem administrativamente, tanto contra o Estado como contra o plano de saúde. A gente cria bastante em tribunal, né? Mas a gente cria tese, consegue reverter, às vezes em pedido de reconsideração, medicação de alto custo, a gente já conseguiu também, mediante réplica. Mas nunca é de primeira, eu fico chocado. Às vezes não. Às vezes é, não. Pra home care, sim, até que vem, né? Agora, pra medicação, nossa, é uma construção que chega... Né? Enfim, tu faz a petição inicial, tu acredita nela. E daí o juiz vem e indefere o pedido liminar provadíssimo. Tu fala, meu Deus, como é que eu vou sair dessa agora? Porque eu já expliquei tão bem, fica mais ainda. Então, eu entrei com uma ação de um autista, de uma criança autista, e aí consegui lá todas as terapias em primeira instância, aí o convênio entrou com recurso,
Mas em São Paulo, especificamente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, eles têm uma visão um pouco mais humanizada, sabe? Então, essa área, assim, principalmente consumerista, que é de plano de saúde, ou mesmo a área de direito público, que é ações contra o Estado de São Paulo, prefeitura, enfim, tem sido uma jurisprudência bem favorável, né? Eu acho que o que pega mesmo aí é a parte dos convênios médicos, que eles, assim, têm um lobby muito grande, né? A gente estava conversando, né, Janaína, no sentido, assim, de que é até triste isso, né? A intervenção desse lobby, assim, no judiciário. E o advogado tem um papel muito grande, né? De mostrar, de recorrer, ir atrás, para que realmente, assim, a justiça seja feita mesmo, né? Porque a gente está lidando com uma vida. Isso é uma das coisas que eu falo, que a gente conversou ali. Não pode pensar um advogado que vai atuar na área de direito da saúde, na qual eu estou trabalhando com a vida do teu filho, eu não posso pensar no meu ganho, botar em primeiro lugar meu contrato de honorários e pensar financeiramente. Eu tenho que pensar em como eu vou conseguir resolver e fazer com que o judiciário entenda a urgência do teu caso. Eu diria que isso, inclusive, o bom advogado age assim sempre, né? Porque quando tu faz o contrato de honorários, tu cobra honorário, tem que pensar nisso. Não, que mas... tu vai ter muito trabalho. Isso é verdade. Tem que pensar, gente. Que é isso? Senão tá cobrando mal. A gente acaba se especializando, né? Estudando toda hora. Imagina. Porque é mudança, né? num contrato digamos, vamos pegar um contrato de uma ação. Eu tô falando, como eu digo, vou pontuar essa questão da diferença, porque vamos pegar um acidente de trânsito. Tu vai esperar. A gente não vai, a gente tem 15 dias para réplica, para contestação. A gente vai dentro dos prazos. Direito de saúde, a gente não tem como deixar 30 dias. Não, se bobear, você já resolve a situação na liminar, né, na tutela de urgência. Uhum. Aí é agravo que eles entram, que se você ganha e vai para segunda instância. Então, no caso do Cauã, a gente faz réplica no outro dia que sai a contestação da réplica. No caso do Cauã foi assim. Nós perdemos a liminar. Aí, na segunda instância, nós ganhamos a tutela de urgência, o Estado de São Paulo entrou com recurso, né, da medicação Zolgensma, e eu tive que despachar com o ministro Fux. Isso eu quero que tu conte melhor para nós. Tu teves a ação judicial, a primeira ação judicial do Cauã foi da medicação do Espirraza. Sim. Tá. Sim. Aí, depois do Espirraza, ele chegou a fazer o Risdipla. Não. Eu já entrei direto com o pedido do Zolgensma. Tá, e conta aí pra nós, como que foi entrar? Ele tava com 7 anos. Ele tava com... Quando eu comecei com o processo, ele tava com 6 para 7 anos. 6 para 7. 6 para 7. Foi em 2000... Ele recebeu em 2022, eu entrei em 2020 com a ação. E aí... Demorou até. Então, e os médicos de São Paulo, principalmente da área pública, né, lá do Hospital das Clínicas de São Paulo, eles não aconselhavam que o paciente recebesse se não tivesse ali até 6 meses de idade, né? Então, tem a equipe médica ali era mais bem conservadora nesse sentido, de que o Cauã não iria receber a medicação e poderia vir a óbito, né? E aí, o que eu fiz? Desculpa, que ele poderia receber a medicação. Que ele receberia a medicação e que após ele iria ao óbito. Tanto que teve uma médica... Então, a recomendação médica era não aplicar a medicação. Não, era no sentido assim, ele não tem chance nenhuma, ele vai seguir com a vida dele enquanto ele durar. Quando for. E enfim, acabou, entendeu? Nossa, péssimo médico. E assim, todo mundo sabe disso, principalmente quem trabalha com criança com AME, que o Espirraza... Ele é uma medicação boa, né? A gente não tá tirando o mérito dele, mas a aplicação invasiva é muito dolorido na criança. É uma internação de 4 em 4 meses. E a gente sabe que em hospital existe infecção, que você tá ali aberto, a criança tá ali com possibilidade de ter uma meningite. E ainda mais porque tem AME, né? Porque isso, a imunidade... a imunidade dessas crianças, elas são mais sensíveis.
E assim, o Cauã sofria muito, né? E chegava assim, chorar, tinha os efeitos colaterais, dor de cabeça, às vezes vomitava. Então você imagina, de 4 em 4 meses, a infância dele lembrar no hospital. Mas me conta uma coisa, qual que era o efeito esperado dessa medicação? Porque assim, de 4 em 4 meses, um sofrimento, mas tinha um efeito que tu notou? Tinha, só que o que acontece? Quando estava chegando a próxima dose, ele já começava a perder alguns movimentos, né? Entendi. E o Cauã também recebeu tarde o Spinraza, ele recebeu com 3 anos. Hoje as crianças aí já recebem, nascem e já recebem, né? O SUS já fornece já direto. Assim, entre aspas também, né? Porque eu já vi, teve até colega minha que falou, Renata, ó, tô entrando com mandado de segurança porque não entregaram as doses para criança de ataque. Quer dizer, deram uma e faltou o restante, sabe? Coisa assim. Sim, as principais ali. E enfim, então assim, estão dando, mas assim, de forma precária também, né, no Brasil. E aí eu senti a necessidade de entrar com ação para receber a medicação dos urgências, mas justamente porque a qualidade de vida do Cauã estava sendo tolhido. E tinha um estudo, uma tese, inclusive na Europa, no sentido de que tinha sido autorizado pelo EMA, que é uma agência internacional europeia, de que a medicação era eficaz para crianças até 21 quilos. E assim, eu me agarrei àquilo, só que todos os médicos viravam para mim e falaram, não, mas ali tem até 21 quilos, mas tem que ter até 2 anos. Ou no máximo aí... Só que a bula ali não fala de idade. Ela não dá limite de idade. Sim, eu li a bula, tu acredita nisso? Sim. Eu li essa bula, porque eu falei, não, só um momentinho. Onde é que tá? Não tem, na verdade. Não tem. Inventaram. E na própria bula brasileira também, ali tem uma... Ali também não fala de idade, ali fala no máximo 13,5 kg. Então, se a criança tiver 4 anos, ou 3 anos, ou 5 anos e tiver com peso inferior, na bula brasileira, tá? Ela também tem direito a receber medicação. Tá ali, né, 2 anos, mas se ela tá com mais idade, mas ela tem até 13,5 kg, os advogados têm condições também de... É que essa é uma terapia genética, né? Sim, é uma terapia genética. A grande diferença dela pro Spinraza é que ela pode proporcionar uma cura prolongada disso, né? Ou não. É que acontece, né? Depende de quando a criança vai receber a medicação. Porque o Zolgensma, ele para a degeneração da doença, mas as sequelas que ele já adquiriu, né, da degeneração, infelizmente a criança, ela vai ter, né? Então, por exemplo, eu tenho muita fé que meu filho consiga aí dar os primeiros passos, mas a gente tem noção de que ele tem uma escoliose grave, que ele vai ter que fazer uma cirurgia, né? Então, a reabilitação tem que ser mais intensiva. É importante que seja com um profissional em neuromuscular, que conheça a patologia, né? Com profundidade. Então, assim, é muito importante o relatório médico nesse sentido. E ele pode evoluir, porque como ele é foi um pioneiro a receber, né? Foi a criança mais idade, mais peso do mundo a receber a medicação. Então, a gente não tem parâmetro de comparação, né? Então... E é o único, né? Que eu tenho conhecimento. Exato. Ele é o único. Eles estão fazendo agora, a Novartis, uma pesquisa para mais idades, mas vai ser feita de forma intratecal, a medicação Zolgensma. E aí seria para crianças maiores, né? Enfim, eles estão fazendo aí, tá em pesquisa clínica ainda. Mas, assim, em relação à endovenosa, né? O Cauã foi o primeiro do mundo a receber. Inclusive, assim, eu fico muito... Assim, pra mim foi um milagre, sabe? Sim. Única, né? Eu acho que, assim, eu orei tanto, fiquei tão perturbando ali Deus todo dia ali orando, que ele falou, não, vai, né, minha filha, vai, você vai receber. E essa dose foi aplicada, a minha dúvida é porque eu já vi essa discussão muito. Sim, sim. Ela foi aplicada onde e como? Então... Porque isso foi uma discussão também, não foi? Sim, ou não? sim. Olha, houve também... Infelizmente, houve também, assim, até tô falando isso, assim, em primeira mão aqui no Papo Raro, houve, assim, uma manipulação dos médicos no sentido, assim, de que para o Cauã não receber essa medicação, porque
Sério, principalmente do pessoal de São Paulo. Coisas assim, do tipo, o médico tinha feito a prescrição pro Cauã para receber os OGs, mas depois ele simplesmente falou, não vou mais prescrever a medicação. E um médico, assim, renomado, sabe? Sim. Eu não vou abrir aqui quem não quer, mas enfim, para você ver como o poder do dinheiro, ele é terrível. Mas né? eu costumo dizer que inclusive, eu tava numa consulta com a minha psiquiatra esses dias, e eu tava falando desses processos, porque isso estava me incomodando naquele dia. E ela começou a adotar uma postura que eu falei, ei, você não é advogado do Estado? É que tudo eles pensam no custo. Parece que o médico advoga pros cofres públicos, entendeu? Eu vejo isso nos laudos, a gente conversa um monte. Nós temos juízes que advogam pros cofres. Né? É bem chato falar isso, mas infelizmente existe. Porque né? foi isso, né? Tu acha que ele, digamos, deixou de prescrever porque iria gerar um gasto pro erário, né? Que eu fiquei revoltada, assim, como mãe, como advogada, assim, a gente acaba relevando, tem que agir de forma estratégica. Sim, mas exato. como mãe, de que assim, você vai, paga consulta particular, e é uma consulta cara de um neuropediatra. Exato. Às vezes em torno, assim, de R$1.000, eu já cheguei a pagar. E aí o médico prescreve, depois ele fala que não vai mais prescrever. Ele fala no processo de que a medicação não é eficaz para criança, sabe? Chegaram a fazer isso no processo do Cauã. O Zolgensma, tu ganhou contra o plano ou contra a União? Foi contra... O Zolgensma foi contra o Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Porque o Estado de São Paulo, ele é um dos estados que ele tem o maior PIB de renda per capita do Brasil. E do mundo também, comparado, assim, a países, sabe? Como Suíça. Sim. Então, assim, então o que eu fiz a estratégia, né? Acho que diferente aí de todos os advogados aí, acho que a primeira ação foi contra o Estado de São Paulo, né? Não entrei contra o SUS, nem contra o convênio, justamente por causa da questão de que eles tinham dinheiro, né? E engraçado que o ministro Fux, quando eu fui despachar com ele, falou assim... Ai, filha, não se preocupa não, eles não vão ficar mais pobres por causa dessa medicação. Então, assim, gente, olha, lutem pelos seus filhos, não percam a esperança e sejam persistentes. Mas tu recebeu negativa, foi em deferimento de liminar, sentença improcedente, ou não? A sentença foi procedente depois, mas houve também uma pressão muito da mídia também, né? O terceiro poder. Mas então tu conseguiu chegar até o STJ através de agravo? Não, foi assim. Na primeira instância, o juiz ele deu improcedente da tutela de urgência. Eu entrei com uma tutela de urgência e com agravo na segunda instância. Aí eu ganhei na segunda instância. E aí o Estado de São Paulo entrou com um agravo na terceira instância. Entrou com agravo lá no STJ. Não, foi direto no STF. Foi direto no STF. Aí eu fiz a defesa para reverter, né? No sentido... Eles fizeram um extraordinário, não receberam? Não, eles entraram com agravo de instrumento, né? E no sentido assim de que foi isso. A medicação ela não era ainda aprovada pela Anvisa, enfim, tinha todo um aparato ali. A discussão ainda, né, sobre isso, né, sobre a necessidade de chancela da Anvisa, né. E outra também, né, aqui a bula brasileira, ela é totalmente diferente da Europa, mas o engraçado é que, assim, a gente não... Eu só vim ver isso depois que comecei a fazer mestrado em Direito da Saúde, que a forma de análise foi muito maior. Eles demoraram quase 5 anos. Assim, eles já estavam estudando na Europa sobre essa medicação há muito mais tempo. Por exemplo, que a Anvisa, que a FDA. Então, assim, eles realmente têm ali um critério de análise muito grande. Estudo clínico também, né? E, assim, foi autorizado para mais de 27 países, né? Então, gente... O velho continente não estaria errado ali de ser ingênuo, no sentido de não autorizar a medicação para uma criança até 21 quilos, né? E eles têm propriedade. Hoje, na internet, estudo clínico disso, né? Sim. 700 pessoas que receberam, né? Eles fazem toda aquela parte científica, né? Por isso que eu acho tão absurdo quando vem uma nota técnica dizendo que não tem comprovação científica.
Não, tem. Como que não tem? Tem. É assim, sim. eu fiz uma pesquisa Talvez tão não tenha grande. conhecimento, né? Mas tem. Eu cheguei a colocar no processo ali, mostrei pro ministro Fux, eu falei, tem uma criança de 6 anos de AMI tipo 1, que recebeu na Itália. E assim, a criança tá bem, sabe? É lógico que não dá para generalizar, porque cada paciente é um, né? Infelizmente teve algumas mortes aqui no Brasil de crianças com AMI, que recebeu o Zolgensma, mas eu acho que enquanto tiver vida, isso é o lema do escritório, enquanto tiver vida, tem esperança. Então, sim, e assim, embora seja algo triste, etc e tal, é evidente que algumas crianças, que algumas pessoas que vão receber determinado tratamento, seja ele qual for, vão vir a óbito, isso é estatística. Com certeza, vai acontecer. Mas isso não pode ser utilizado para não fornecer a medicação para quem precisa. Né? Mas nós temos... Não é o ponto. Óbvio que isso acontece. Mas olha que interessante, quem recebeu o Zolgensma não diminuiu a escala motora de Hansman. Isso assim, isso é um consenso já, né, entre os fisioterapeutas, quem até está cuidando desse, com mais detalhes, é a Graziela Polido, que é fisioterapeuta lá de São Paulo. É aquela que tu gravou, que tu compartilhou? Não. Não sei. Que teve um vídeo que tu compartilhou que eu adorei ela falando sobre AMI, eu queria gravar o podcast com ela. Então você tem que chamar ela é uma excelente fisioterapeuta, ela até agora acho que tu compartilhou um vídeo dela. Ela tá fazendo agora doutorado nos Estados Unidos, e assim, é muito bacana, assim, o trabalho da Graziela Polido. E é de uma humildade, sabe? É uma pessoa, assim, que tá sempre pronta para ajudar, né? E tenho certeza que vai ser de grande valia trazer ela aqui. Então. Sempre pronta para ajudar, sempre pronta a, enfim, né? Enfim, como a tua relação, ela é bem direta com a Janaína, mas como eu te disse antes, eu já te conheço. Não é a Janaína, porque a gente fala muito. Não, que eu tenho, assim, né? É inspirador, eu diria. Porque a gente atua, né? Eu atuo nessa área de direito da saúde há 11 anos, né? Então, eu fico, assim, a gente sempre fala, eu acho que a gente... Eu sou o pupilo dela, tá? Nós advogados, eu acho que a gente não pode ter aquela coisa de orgulho, assim, de achar que sabe tudo. Porque realmente, quando a gente divide ideia, quando a gente cria tese com outro colega, que a gente sabe que o colega teve sucesso, é muito bom. Eu não tenho problema, já tive colega também que me ligou, como eu te disse, né, quando a gente se conheceu ali, a gente de trocar, de processos judiciais, no qual eu falei assim, mas como tu conseguiu a medicação pro teu filho, que a gente estava criando um recurso, eu e o Ricardo, a gente estava fazendo um agravo de instrumento, e a gente estava tentando reverter uma decisão, e com a documentação que tu passou para nós, a gente conseguiu reverter aqui, porque a gente conseguiu juntar precedente. Então, isso é muito bom, porque... Só levamos 5 horas para fazer. Não, eu acho que muito bom, porque a gente não está pensando... Sim. É aquela coisa, a gente está advogando e a gente está fazendo também um serviço social extremo, assim, humanizado, né? Porque a gente leva para essas famílias um acolhimento, a gente consegue estar fazendo junto algo melhor do que às vezes sozinho. Que eu quero comentar disso. Estava eu na Paraíba, junto com a Janaína, para fazer uma audiência para tratar de um caso de saúde. Saímos de Porto Alegre e fomos lá para João Pessoa. Aí eu não sei com quem eu tava falando, que eu não me lembro, e a pessoa me disse assim, mas por que você veio pra cá? Não tem advogado aqui? Tu é tão bom assim? Te juro. Lá no hospital. No hospital? Isso, exatamente. No hospital, enquanto eu tava atendendo. Fiquei pensando assim, que falei, você não conhece a nossa atuação, a forma específica como ela se dá, né? A humanização que a gente traz pro processo, né? Então, assim... É diferente mesmo, né? É algo assim que é necessário, então, que faz toda a diferença para se obter tudo. Mas uma advogada como a Renata, que tem um filho com AMI, que atua, é diferente. A gente acaba tendo visões. Tu tem uma visão completamente diferente, porque tu vive aquilo ali. É o espinho da carne, né? Como Paulo, de Jesus Cristo falava. Então, assim, a mesma dor que você sentiu,
você vê os seus clientes sentindo também, Uhum. né? E então é diferenciado, sim, né? Tem um médico que agora o Cauã vai fazer a cirurgia de escoliose, que ele fala que a gente tem uma profissão de mãe atípica também, sabe? Porque você tá ali à disposição da criança, você tem que, né? É uma doença que, infelizmente, assim, ela acaba tendo uma sequela inteira no corpo, né? É debilitante, né? Isso, e você tem que ter um conhecimento, né? E você acaba estudando medicina junto com seu filho e conversando com o médico, você acaba conhecendo mais ainda. Aí você pega um outro caso, você acaba estudando mais. E quando tu vê, tu tá expert nisso. Sim, né? aí você já consegue discutir até com o médico, assim, de igual para igual. Uhum. A É gente muito combinando lá, interessante. nós Sim. advogados, Sim, sim, por que que a gente consegue sim. fazer isso? Não é porque a gente acha que sabe, porque a gente lê aquilo tudo, né? É. E aí a gente auxilia também os médicos no sentido de fazer o relatório. Eu acho que é muito importante o advogado, ele ter realmente essa... Não tô dizendo que, assim, ele tá ensinando ao médico, não. Mas, é isso. assim, de compartilhar o conhecimento, usa essas palavras tal, imprescindível, né? Extrema necessidade. São palavras essenciais, às vezes, para um juiz, de repente, tá dando o deferimento. Renata, a gente perdeu recentemente e tivemos que recorrer para ganhar uma liminar de home care, porque o médico escreveu um laudo lindo e maravilhoso dizendo da imprescindibilidade desse tratamento. Mas ele não escreveu morte. Ele não escreveu morte. Ele escreveu que a vida poderia ficar pior, perecer. E o juiz disse, considerando a inexistência de risco de morte, aguarde-se a instrução. Inexistente a urgência. Não há urgência. Não leu o laudo? É o que eu falo pros Né? médicos. Então, se eu não for falar com o médico e urgência. dizer, olha, eu preciso que tu coloque assim, a pessoa vai morrer. É que eles também já têm, a gente já pegou, eu peguei recentemente um agravo de instrumento que a gente não levou à tutela de urgência, no qual a juíza fundamenta que o risco de morte não é pela falta da home care, né, E da sim internação, pela doença. e sim pela doença. Essa é piada. Então, mantenho o indeferimento da tutela de urgência. Se for Então, por isso, nenhuma tutela vai existir em processo de saúde, porque as pessoas sempre estão doentes pedindo algo, né? mas Então, é que não é isso? a presunção da morte a gente não tem. A gente entra num outro assunto que foi uma coisa que a gente conversa em todo episódio, a gente acaba vindo nessa questão de morte. Morrer basta estar vivo. A gente está falando de qualidade de saúde e tratamento. Exato. Coisas bem diferentes. Eu tive um caso há pouco tempo atrás, foi até do Zolgensma. A mãe tinha entrado com uma ação contra a União, foi feita perícia, a perícia foi desfavorável, e a outra advogada entrou com recurso e tal, estava em trâmite, aí ela me contratou para fazer a ação contra o plano de saúde. E aí a outra advogada descobriu essa perícia na União, contra a União, que foi indeferido. Só que assim, no direito da saúde, é diferente, porque o corpo da criança, enfim, assim, a gente não pode falar que naquele estado de saúde é para sempre, né? Então, naquele momento X, a perícia estava ok, ela não estava indeferindo ali o pedido, mas a gente demonstrou que depois a criança, fazendo outros tipos de reabilitação, ganhando um pouco mais de peso, ela estava apta para receber a medicação. E foi assim que a gente ganhou, né? Mas eles tentaram, o plano de saúde... Trouxeram prova prestada lá do processo. Sim, exato. Para tentar manipular, para tentar acabar com a liminar, com a tutela de urgência para receber os Zolgensma. Né? Aquela prova reflete o momento do ato pericial, mas né? olha, teve que ir lá conversar com a juíza. Claro. Teve que conversar, teve que ir lá e explicar para ela que não faz coisa julgada. Assim, é difícil, sabe? Assim, a gente até... Parece que a gente é arrogante como advogado, mas você fala, doutora, mas na área da saúde não faz coisa julgada. É que esse é o nosso papel, né? Sim, então lembrar, né? Lembrar, assim, o operador do direito como um todo, né? Os profissionais. E são coisas, assim, que é só o tempo. É só ali, sabe? O negócio do balcão mesmo, trabalhando, analisando, estudando muito. Para que a gente possa rebater e fazer a diferença, né? E tem que ter muita determinação, paciência, para que a gente consiga a justiça. Eu acho que, assim, o advogado não é essencial, é extremamente essencial e necessário, sabe? Porque, às vezes, assim, por causa de uma intervenção nossa, pode ser um divisor de águas.
Então, eu acho que, assim, é uma das profissões, assim, que eu não sabia que era tão importante, assim, sabe? Que só com o tempo que a gente vê, né? A gente é quase que um anjo, né? E a gente recebe, né? Eu fico... eu adoro quando meus clientes mandam mensagens. Doutora, a senhora é um anjo. Você é um anjo na nossa vida. E assim, gente, olha, sério, a gente não vê o valor, sério mesmo, ó. Quem tá na área faz por amor. Ó, meu celular, ele fica ligado 24 horas. Então, tem gente me ligando, às vezes, meia-noite, às vezes de madrugada, né? E assim, o Cauã fala, mamãe, desliga o celular, porque assim, né? A gente tem que dormir também, né? Mas, gente, quem tá nessa área tem que amar muito, porque às vezes a gente fica sem dormir, às vezes você esquece de comer, porque é tanta adrenalina, sabe? Eu te falei que hoje, 3 da manhã, eu tava lendo uma decisão, porque eu acordei e falei, gente, mas fiquei com isso na cabeça. É tanta adrenalina que você, assim, né? Porque você fala, poxa, eu quero ajudar essa vida. Não tem como, né? Eu sei. E assim, Nossa, e esse é o diferencial, né? Eu tinha uma mãe com a Valentina, a Bruna. Nossa, ela ficou... O tempo que ela tava no hospital, aí eu olhava assim, que às vezes, como eu tô com as meninas, né? As minhas 2 meninas, de noite eu costumo não deixar o celular no silencioso. Aí quando eu vi a mensagem que era da Bruna, assim, eu disse, ela tá no hospital. Aí 1h da manhã, ela só quer conversar. Exatamente isso. Às vezes o ela advogado, só quer conversar, ela só quer ter alguém pra... Aí eu ia olhar, doutora, nada ainda, vai demorar muito. Eu queria muito passar o Natal em casa. E aí tu fica... Aí eu disse, vou responder. Daí a gente ficava conversando. Às vezes ela só queria ter alguém para conversar. E isso é normalmente quando a gente está trabalhando com famílias que estão hospitalizadas, elas esperam muito mais da gente do que só a advocacia, né? Sim, a gente, na verdade, assim, embora a gente seja profissional, advogado ali, mas é como se fosse uma mãe, Eu falo que os meus clientes são filhos, porque, gente, não tem como você não se apegar no caso, sabe? São bebês, são crianças, e, enfim, é desumano, assim, a gente tratar até de uma forma tão indireta ou com tanta formalidade, sabe? Mas eu acho que, assim, o advogado também tem que ter um limite, né? Porque se a gente também começa a se envolver demais, eu acho que aí a gente perde a técnica. Então, tem que ter um equilíbrio muito grande. Aí o Ricardo ficou uma vez furioso comigo, que eu saí de uma reunião com uma juíza da Federal. Eu sei. Não, e eu saí chorando desliguei a câmera, assim. E ele, por que tu tá chorando? E eu fiz assim, tu não tem noção do que ela me falou. Já foi o caso que ela disse que... O meu entendimento é esse, doutora. Eu sei que no tribunal a senhora vai reverter. Mas o meu entendimento é esse. Não é responsabilidade isso não é responsabilidade da União. Eu acho que o tribunal não julga. Pelo menos ela julga isso logo, e eu faço um agravo e reverto. Mas o problema é quando eles ficam assim, posterga-se a análise para após a nota. Posterga-se para após o laudo. Aí tu não consegue gravar disso. Entendeu? Então, que bom que ela decide assim. É que ela não decidiu. Eu marquei porque ela não despachava. Meu Deus. Eu marquei a reunião. Não, ela indeferiu. Aí o processo tá até hoje aguardando a sentença. E ela indeferiu, aí estava aguardando o processo para sentença. Vamos dizer, já estava há 6 meses aguardando sentença. Um processo urgente. Um processo urgente. Aí eu fui lá, pedi para agendar uma reunião, conversar. Aí expliquei tudo. E ela disse assim, eu entendo, mas o meu posicionamento é que em não deferir tutelas de urgência, nesse caso, é para uma cadeira de rodas. E eu não defiro. Eu tenho certeza que a senhora vai reverter no tribunal, mediante apelação. Eu disse, preciso que a senhora julgue o processo, né? E aí eu expliquei, eu tentei, né, reconsiderar, explicando a situação. E ela disse assim, doutor, o meu entendimento é que isso aí são políticas públicas. Tem que ser fornecido tudo pelo SUS e não a União. Não é através de bloqueio ou bloqueando as contas da União. O Fux... E ela falando aquilo ali, eu olhei assim, na hora, tu vê e tu diz assim, gente, como tu faz para
para explicar para a pessoa a urgência. E aí, quando eu desliguei, assim, sabe quando realmente te dá um... Porque tu já fez tudo dentro do processo, tu já argumentou, e aí tu vê que tem a outra pessoa que tá ali do outro lado, ela nem se coloca no lugar do outro, ela não tem um pingo de empatia. É o entendimento que eu mais detesto, que é o entendimento que eu vejo nas contestações de Estado e etc e tal, que é tornar uma norma constitucional uma promessa inconsequente. Entendeu? Assim, não, eu até vou te dar isso que tu pede, talvez daqui uns 300 anos eu consiga fazer. Mas por hora... É aquilo que sabe? eu falei, eu tava falando Não pode ser real isso. Que eu tava falando pra Jana nos bastidores aqui. Gente, tem uma Constituição Federal, né? O direito da saúde é cláusula pétrea. E eles tornam uma promessa inconsequente. Então, tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Eu digo, isso tem coisas que a gente não tem, que a gente tá discutindo muito. Eu não preciso escrever 12 páginas pra isso. Porque eu tenho lá... Já fizeram pra mim. Né? Enfim, mas não, ainda a gente tem que escrever 12 páginas. Tem que pôr foto. Teve uma ocasião também que eu coloquei as crianças que faleceram com AME, por causa da demora. Falou, olha, essa criança morreu, porque houve demora na entrega da medicação. Aí tu tem que explicar. Sim. Eu falei, esses dias eu escrevi uma página inteira, aí mandei pra ela, falei, Jana, eu não tô acreditando que eu tô explicando o que é um direito social. E explicando pro magistrado. Sim. Então, óbvio que ele sabe, mas eu preciso que ele leia, porque aparentemente a ideia não vem sozinha na cabeça da excelência, né? Então tu tem que tentar. Nós tivemos um caso de autismo que foi indeferido a liminar. E o indeferimento foi na justificativa de que o laudo foi o laudo acostado nos autos, era laudo de neurologista médico particular e não médico do SUS. E como a genitora, né, não havia comprovado que o autor fazia acompanhamento pelo SUS, indeferiu a tutela de urgência. Olha o fundamento. Só que a negativa é ela na fila de espera do GERCOM há 6 anos esperando a consulta com o neurologista. Com filho autista. Mas então, a consulta vai acontecer, é questão de tempo. Então, quando eu vou recorrer, o que eu vou argumentar? Meu primeiro argumento é juntar todas as notícias, me prestei aí para o Google, porque que a gente mais vê a notícia dizendo que não tem neurologista e psiquiatra para atender todas as crianças com autismo, das famílias reclamando de ficarem 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 9 anos na fila de espera para ter encaminhamento para fono ou para as terapias. Isso. E aí, ele estava na fila para consulta. Nossa. E não para terapia. E olha, eu vou além, hein? Eu acho que é um caso de discriminação, porque assim, o Conselho Federal de Medicina, ele não discrimina o médico que está lá, que é público ou privado. Ele é válido. Médico é médico, é o CRM ali o que importa. 48 horas ganhamos a liminar no Tribunal de Justiça. Mas é que a gente passa cada vez mais, e por isso que eu falo sempre pro Ricardo da importância, né, das manutenções, que eu sou super a favor de todas as associações, institutos. Por quê? Porque é onde as famílias vão ter esse tipo de informação. Porque o que apoio, a gente vê de família que está há 5, 2 anos, 1 ano, 6, 8 anos esperando. Ai, mas eu já fiz o pedido, eles me encaminharam, consultei com o neuro e agora eu tô aguardando o fono. Mas tô aguardando o fono faz 2 anos. E aí tá ali tentando remanejar para fazer terapia de forma particular. Ô, Jana, tu lembra quando a gente fez uma manifestação? Estava eu na minha sala, pensando junto com a Janaína sobre um processo de plano de saúde, tá? Que o plano estava negando a home care que a gente queria para o nosso cliente. Mesmo que tivesse tudo dominado, tudo com laudo, tudo certo, e o plano estava com problema. Aí eu estava vendo a CNN e de repente entrou um comercial desse plano, dizendo, plano de saúde tal, você seguro e feliz. Aí eu falei, quê? A criança correndo, jogando bola, velhinho se beijando, um casal homossexual lindo. Falei, mas vem cá. Aí a gente fez uma manifestação, juntamos
juntei o link do YouTube. Eu Tudo. fiz isso também. Não, peraí. E pedi dando moral ainda. Com certeza, porque a imagem pública do plano Sim. não tá certa. Outra que é uma Eu tenho uma propaganda criança de enganosa. 6 anos precisando de uma home Exato. care. Como assim? Aí ele tem o que ela falou agora. Que a gente... O plano de saúde te dá tudo desde que tu tenha saúde. Desde que você tenha saúde, exatamente. Esse Foi é o meu, assim, aquelas letras garrafais, assim, fenomenal. destacadas. Não é incrível isso? É triste, na verdade, é muito Sabe, triste. então assim, no SUS, hoje, para crianças que estão, ou, enfim, para cidadãos que estão no espectro autista, é muito complexo conseguir tudo. Não tem. Sim. Não tem. E o plano, quando tu tem, eles te discriminam. Porque eles sabem que é um tratamento contínuo, multidisciplinar, custoso, sim. E por isso eles não fornecem. Ou fornecem uma quantidade de terapia ridícula. A gente tem um cliente que eles deram uma sessão de fono por mês. Que Bom, absurdo. ou as coparticipações. as coparticipações é coparticipação, né? A coparticipação inviabiliza, às vezes. Aí vem assim, plano de saúde, conta mensal, 6 mil. Não, e outra também, acho que a maioria, assim, tanto na área da AME quanto a questão do autismo, a maioria das terapias são especializadas, né? Então, Não, é o algo convênio específico. não tem. Então, o que as mães fazem? Acabam pagando. E aí acaba tendo um custo enorme, né? E aí, na hora do reembolso, recebe um valor, assim, irrisório, tipo R$15. Em São Paulo, tem clínicas credenciadas com o Estado para prestar esses atendimentos, porque aqui não tem, né, Jana? Ainda não. Ainda não, né? Eles têm alguns, mas não chega a dar conta. Não dá conta. É isso que eu acho. Não dá conta. Não dá conta. Né? E outros dos profissionais são muito mal remunerados, gente. Então, por exemplo, é que nem a gente estava conversando também, né? Na questão das licitações. Então, você ganha contra a União, ou contra o Estado, a Prefeitura, tal, para fornecer o tratamento. Só que eles acabam, como uma licitação, é aquele que é o menor preço, entre aspas, com uma qualidade melhor. Mas é lógico que eles vão com menor preço. Sempre preço. E aí, às vezes é um profissional que nem conhece direito a patologia da criança, né? É complicado. Aqui no Brasil, o SUS, ele é muito bonito no direito, né? O Bill Gates até saiu há pouco tempo falando que o SUS que o Brasil é um país, assim, que os outros países deveriam copiar o SUS do Brasil. Mas, gente, na prática, a gente sabe que é diferente. Sabe qual é o ponto? O Dr. Marco, o primeiro convidado que veio, que é um médico excepcional, ele fala isso, sobre o SUS realmente é isso tudo. Só que o SUS é isso tudo para as doenças que amplamente atingem a população. Se tu tiver hoje um problema de pressão alta, vai ter remédio. Sempre. Se tu tiver hoje um problema de cálculo, não sei onde, vai ter cirurgia. Mas porque isso abrange um grande número. Depende Agora, do cálculo, né? Tá. Só que daí a gente vai para questão específica, que é importante também. E a gente está falando assim, tem no Brasil, um país de mais de 200 milhões de pessoas, tem 1 milhão de pessoas com a doença. Não é tão raro assim, né? 500 mil pessoas com uma doença. Não é algo tão raro assim, que a gente está falando de vida humana. A gente está falando de 500 mil? Isso é pouco para não ter política pública? Não, isso é um monte de gente. Né? Então, não dá para justificar também, né? Dizer que, não, porque como muitas pessoas têm pressão alta, então a gente comprou 5 bilhões de caixas desse remédio. Mas como apenas 500 mil tem AME, então, realmente, o remédio é muito caro, não vai dar. Não, e outra também, eu queria até fazer um comentário aqui. Eu faço parte do movimento Zoogeismo para Todos, né? E assim, a gente fez um estudo, assim, amplo. Eu assim, entrei no grupo quando tu fez, né? um estudo amplo no sentido de que, assim, a criança sem a medicação Zoogeisma, ela tem um custo para o Estado muito maior. Muito maior. Fica internada há anos. É coisa assim, não só a reabilitação, mas assim, a dose da medicação Spinraza, se você for colocar a longo prazo, ela acaba saindo muito mais cara para o Estado custear essa criança do que dar a medicação Zoogeisma. Vê se não era pro Estado fazer um apanhado de Certo. quantas pessoas precisam, estão pedindo e pleitear um valor melhor com Exato. o laboratório. É para isso que o Estado serve também, não é? Sim, Mas não fazem, fica comprando dose com bloqueio judicial. Aí a conta é gigante. exato. Não bate a conta, realmente. E assim, mesmo as crianças, né? Até coloquei, para as crianças até 6 meses, o SUS tá entregando. Entregando entre aspas, né? Porque as mães, elas entram com pedido administrativo e não conseguem receber a medicação Zoogeisma. Tá em falta.
não só em falta, mas assim, fica à espera, né? Uma espera longa. E aí tem que judicializar. Quem tem Deus grave tem pressa. Tem que judicializar, infelizmente. Eu sempre digo isso também. Deu um pouco de problema, significa que provavelmente vai dar mais. Sim. Então, assim, porque a gente tá acostumado a ver isso. Começa com não, volta aqui semana que vem. Volta aqui às 15 horas do dia 8. Vai lá, não tem. Então, assim, judicializa isso logo, porque daí tu vai conseguir esse medicamento. Se o Estado já tá dizendo que ia dar, porque tem isso, né? Sim. Eu vou dar, mas tu chega lá e não tem. Bom, tu já sai na frente, então. Eu vou fazer uma pergunta para Renata ali, que é o que eles sempre me perguntam, diz assim, ó, quem tem direito de pedir home care? Quem tem direito de pedir medicação de alto custo? Eu te devolvo com uma outra pergunta. Na época que eu entrei com pedido para o Zolgensma para o Cauã, teve uma mãe na internet que falou assim, poxa, como um juiz dá um deferimento de uma medicação de Zolgensma para uma criança de quase 7 anos, 8 anos quase, né, porque o Cauã ele recebeu com 7 anos e 11 meses, então quase beirando aos 8, e para o meu filho que tem 6 meses ele não dá. E aí a gente tem que lembrar da nossa, de novo, Constituição Federal, né, da igualdade. Acho que toda vida é importante, gente. Né? Então... O judiciário não pode ser fator de... Não pode ser alvo de discriminação. Exato. Né? E, então, todo mundo tem direito a home care, sim. Né? É que nem teve acho que uma ministra, acho que foi a Carmen Lúcia, que falou assim, olha, eu não sou ministra da saúde, eu sou juíza, eu vejo direito. Você tem direito se o custo é X, vocês têm que administrar o dinheiro público de forma mais correta, para que a população tenha acesso a essa medicação, tenha acesso ao tratamento de home care, enfim, não tem que ter discriminação. Não, e outra, a gente tem que, assim, a gente vive uma cultura de internação hospitalar, né? Sim. De como se tu só estivesse bem internado no hospital. E isso é terrível. Evidentemente que existem casos, pessoas e momentos que tu precisa ser estabilizado em ambiente hospitalar. Óbvio. Só que depois disso, tu tá lá por quê? Tá tirando a vaga de alguém que precisa tá lá. O custo em hospital é muito maior que o custo em home care. Então, assim, por que não vai ter direito? Além de ter direito, ela tá economizando dinheiro público. É a dignidade humana, né? Mas a qualidade de vida da criança. Se a gente for pro viés de dinheiro, sim, entendeu? Quanto custa um leito hospitalar e medicação num ano? Né? Então, a gente tem que tentar ponderar isso também, porque eu vejo muita decisão judicial que fala muito de custo. Isso me irrita um pouco. Muito de custo num país que, enfim, trilhões de reais, né? E aparentemente não é tão bem assim destinado para a questão da saúde. Não, e além da Constituição, né? Além da Constituição, a gente tem a lei do SUS, que prevê a internação domiciliar. Sim, é verdade. Sim. Né? A lei do SUS prevê a internação domiciliar e ela não fala em custo. Expressamente. Ela fala expressamente que, de acordo com a prescrição e relatório médico, laudo médico. Por isso que eu falo assim, todo mundo quando vem me perguntar o que eu preciso, um laudo médico bem fundamentado. Exato. Laudo médico bem fundamentado. E tem que ter fundamentado a necessidade do técnico, porque cada vez mais eles estão pedindo isso, fisioterapeuta, justificar por que a quantidade, porque... É um laudo médico de 5 páginas. Tem que ter ali, acho que o principal, assim, a quantidade, né, tempo também, né? Então, tempo. Por exemplo, às vezes o médico coloca lá, não coloca o tempo, aí o home care, ele dá 15 minutos de fisioterapia motora. Então, tem que colocar lá, a quantidade é 30 minutos ou 1 hora, depende da criança, né? Então, eu sempre falo assim, olha, coloca 1 hora, porque se a criança, de repente fadigar alguma coisa, diminui, mas deixa ali uma abertura, né, para o profissional poder trabalhar com a criança, porque às vezes ela fica mais secretiva, aí tem que fazer mais respiratória, né, e aí se você coloca menos tempo de terapia ou quantidade de terapia, a criança vai ser prejudicada, aí tem que entrar com uma liminar de novo. Sim. Por isso que é tão específico a situação, isso, né? Exato. E tu, Renata, tem recebido muito pedido de famílias em relação a plano para autogestão?
Sim, sim. Tem uma parte, assim, que estão entrando também bastante com essa questão da autogestão. Mas ainda acaba não sendo tanto quanto as, vamos dizer assim, as tradicionais. Né? Tu acha necessário autogestão? Eu acho que... Não que seja necessário, mas eu acho que a gente tem que englobar tudo, sabe? Eu acho que assim, na área da saúde, o que vem para contribuir, a gente tem que, às vezes, ver com os outros olhos também. Às vezes a gente fala assim, não, acho que não é por aí. Mas, dependendo da situação, eu acho que a gente não pode simplesmente, assim, negar de uma forma geral, Tem uma sabe? opinião única, né? Só para explicar mesmo, o que é autogestão? A gente não falou, né? Tu perguntou, mas não explicou. Mas é quando a pessoa... A autogestão é quando a família, né, do paciente, que tem a home care ou a internação, o atendimento em domicílio por plano de saúde, entra com um pedido. Muitas vezes é porque a empresa que está prestando o atendimento, a empresa conveniada e contratada pelo plano, deixa de estar realizando algum atendimento necessário. Ela está insatisfeita com o atendimento daquela empresa e ela quer gerir a contratação. Então, gerir a contratação com o dinheiro do plano. Com o plano custeando. Ótimo, isso aí. Razão. Só pra explicar, né? Tá falando, mas as pessoas... A gente fica... E são coisas, né? Que isso a gente recebe bastante. Eu tenho recebido bastante reclamações disso. E aí, às vezes, eu tento ponderar, né? E aí, o Ricardo, às vezes, faz assim, principalmente nas questões quando tem a troca quer trocar empresa, uma empresa que já está 7, 8 anos, 9 anos com a criança, com uma equipe, com um vínculo. E aí, trocar toda a... Existe, aí o Ricardo, né? Para mim não, mas ajuizamos e o judiciário entendeu. Claro. Teve o mesmo entendimento que nós. É que assim, a gente tem que também entender, né, que tomar um pouco de cuidado com essa questão da autogestão, porque são seres humanos. Por mais que você troque, aquele profissional de saúde pode virar óbito. Né? Então a gente tem que também falar isso para a família, olha, de repente, a gente troca, coloca outra equipe e tal. E, de repente, por exemplo, sei lá, vai trabalhar em um outro estado, né? Ou receber uma proposta de... Isso acontece muito com técnica de enfermagem, né? Assim, as famílias sofrem muito, né? Que não tem... Sofrem muito com a troca. Sofrem muito, que não vem para fazer plantão, fica... Assim... Sim. E as tuas famílias reclamam também da baixa remuneração? Sim. É uma coisa assim... E assim, teve uma família que falou, eu tenho como entrar com um inquérito, assim, de denúncia, porque estão pagando um salário ínfimo para a técnica de enfermagem, né? É como se fosse escravidão mesmo, sabe? Um trabalho escravo, porque o valor é muito pequeno. E assim, a gente está lidando com uma criança doente, né? Eu entendo, mas daí a família obrigar o plano a pagar o salário que ela acha também é complexo, né? Mas aí que tá, né? Não tem um teto. Então, que se pague pelo teto. Mas assim, eu entendo isso, acho uma discussão completamente cabível e viável, porque afinal de contas estão cuidando do teu filho em casa. Sim. Então, tu quer que ela seja bem remunerada, sim. É óbvio. Sim. Só que do ponto, assim, trabalhista, assim, a empresa vai dizer, olha, ela aceitou trabalhar por esse valor, e eu pago esse valor. E daí a gente tem uma discussão horrível, né? Porque uma é a questão legal trabalhista, e outra coisa é o teu filho tá sendo mal atendido porque a técnica ganha uma miséria. Sim. E a gente vê isso, né, Janaína? Sim. Não, profissional que não é. E pra onde vai essa discussão, né? Uma discussão complexa, né? Sim. Tem que ter muito tato pra conversar com os dois lados, né? Sim. Eu acho que... É muito complicado. Eu acho que, assim, a área da saúde é pra poucos. Certeza. Tá? Porque, realmente, assim, tem que ter uma noção política. Olha onde que foi a nossa conversa. A gente tá conversando sobre o salário que a pessoa que tem. É porque, assim, o que acontece? A pessoa também precisa receber para comer, né, para sobreviver e para cuidar ali do seu filho, né? Se ela não tiver o básico, né, que é a sobrevivência dela, como que ela vai? E eu tinha uma resistência no início, mas depois eu passei a entender, porque, tipo, eu quero, a pessoa que está cuidando das minhas filhas,
Eu quero que seja uma pessoa que eu confio. E a partir do momento que tu consegue encontrar um profissional, muito embora o plano de saúde vá pagar aquela empresa ou a empresa que vai contratar, o serviço está sendo prestado para o meu filho. Nesse ponto, a autogestão funciona, né? Porque daí a família poderia alcançar ao trabalhador o valor que ela acha justo, enfim, né? Mas eu acho que funciona mais para esse ponto, na verdade. Eu não consigo ver muito. Né? Sim. Eu acho que assim, a questão do reembolso, ela é muito interessante, sabe? A família, quando ela quer realmente um profissional X, tem muita questão, assim, de especialidade da doença, né? Que tem que ter vários cursos, pedir o reembolso. E aí, já juntar na inicial, já o orçamento. O orçamento, Porque tem que dar a oportunidade do plano, ou enfim, da União, o Estado, a Prefeitura, de prestar o serviço. Mas se não prestar corretamente, tá ali o profissional e tem que pagar o que ele tá pedindo. Renata, uma coisinha que eu queria te perguntar. Tu tens essa característica, né, toda tua de mãe atípica, né, advogada e mãe atípica de advogar. Eu falo isso, para mim é muito bom quando eu falo que tem o Ricardo assim para dividir, porque eu odeio atuar em meu nome, porque parece que a gente fica, né, muito tenso. E tu, em relação ao acolhimento, família, pai do Cauã, tu é eu sei que tu é mãe solo, mas teus pais, como que foi para ti essa parte do... Infelizmente, assim, eu sou órfã de pai, né? Meu pai, ele é falecido. A minha mãe, ela também não foi muito presente. E aí, o que acontece? Quando o Cauã, ele ficou doente, eu não tive rede de apoio. Nem da família e nem do pai do meu filho, pai biológico. Só que assim, mãe acaba tendo uma força sobrenatural, sabe? Que a gente não pensa na gente. A gente quer salvar o filho, né? Foi como eu falei na entrevista do Fantástico, a gente não vê o valor da medicação. Uhum. A gente quer a medicação para salvar a criança. O valor é o menos. Mesmo que fosse trilhões de reais. Uhum. Você não vai falar para uma mãe que ela não vai salvar o filho dela, não vai deixar de receber a medicação ou o tratamento de saúde, né? Então, mãe é uma coisa assim que... Os que falam, né? Mãe tem uma ligação direta lá com o Papai do Céu, sabe? Então, eu acho que essa força veio em mim, né? E assim, a minha gana era tanto no sentido de salvar o meu filho, né? Meu único filho, que eu nem percebi essa questão do abandono, sabia? Acho que me deu até mais força. E aí, quando eu tenho... porque é admirável como tu conseguiu conciliar isso. E foi... Eu falo, porque o Ricardo vive dizendo, tu é maravilhosa, tu tem 2 filhas, tu advoga, tu faz isso, tu faz aquilo, mas tu faz tudo o que eu faço e tu não tenho a rede de apoio, porque eu ainda tenho o meu maravilhoso, né, que meu marido é maravilhoso, um pai... Nossa, minhas filhas, né, tem sorte de ter um pai que acho que todas as crianças deveriam ter, né, um pai participativo e presente na vida, mas tu faz tudo e tu conseguiu conciliar o teu trabalho, a tua profissão, conseguiu atuar nas ações pro teu filho e segue auxiliando outras famílias. Sim, e é apaixonante, para mim é desafiador, sabe? É a minha missão, falo que é um propósito que Deus colocou na minha vida. E eu tenho que fazer isso em prol do ser humano. Eu não vejo não só como uma profissão, né, a advocacia, mas como um ministério também. Também, nossa, concordo muito contigo. A advocacia é mais que uma profissão. Sim, eu acho que assim, são poucos advogados que, assim, a gente fala que aqui no Brasil tem mais advogado do que engenheiro. Enfim, né, até o Lula há pouco tempo fez uma crítica que aqui tem muito advogado e tal. Mas, gente, tem advogados e advogados, né? E, então, a gente tem que dar uma peneirada, né? E a área da saúde, ela é muito restrita, né? Tem que gostar muito, tem que estudar muito, tem que estar muito ligado ao que acontece internacionalmente, porque senão você não consegue expor ali pro juiz, assim, a gravidade do problema e a necessidade realmente do tratamento.
né? Porque você tem que conhecer profundamente, né? Não, tem que conhecer a doença Sim, e o tratamento dela. sim, né? sim. Então, tem que ter ali uma expertise muito apurada. Eu vi que a gente tá se Adorei ela. encaminhando. Ela é maravilhosa mesmo, viu? Se encaminhando. Eu já tinha dito que ela era maravilhosa. Se encaminhando para o final. Muito obrigada. E para encerrar, né, além da gente agradecer, daqui a pouco o Ricardo vai fazer aqui, quero que tu fale para mim um pouquinho do que é o que o Cauã trouxe para tua vida com a AME, com o direito. O que tu vê assim que mudou, né, nesse propósito, nessa tua jornada de vida? O Cauã, existia uma Renata antes, né? E uma Renata depois do Cauã, né? Então, quando você tem um filho, você nasce de novo, sabe? Então, eu acho que o Cauã, ele trouxe muita luz. Olha, foi difícil. Eu não aceitei no início, sabe? Porque a gente não espera que um filho tenha uma doença tão assim, grave, né? Então, eu falei, poxa, mas por que eu tive um filho assim, né? O que eu fiz, meu Deus, né? Mas, gente, Deus escreve certo por linhas tortas, assim. Eu acho que eu sou a advogada que eu sou hoje graças ao Cauã, né? E eu acho que vai muito além, né? Da gente da gente expor ali, assim, o que realmente a gente veio pra Terra pra fazer, sabe? Então, acho que tem toda uma questão espiritual também, eu acredito muito nisso. É lógico, né? Tem que gostar de advogar, porque se também não gostar, não vai, né? Porque você tem que ler muito e tem que estar ali sempre puxando, mas eu acho que, assim, o Cauã, ele trouxe pra minha vida, assim, uma visão de como realmente o ser humano precisa do direito à saúde. E o quanto é importante. Tanto que depois da ação dos OGs, eu só milito na área da saúde. E aí acabei fazendo mestrado também, tô fazendo mestrado de direito à saúde. Só. Por enquanto, né? Eu acho Vamos que... por muitas aspas em só, né? Porque, nossa, a advocacia e direito de saúde, como a gente falou aqui em todo o episódio, ela é dura. É dura. Assim, tem que ser muito forte, porque assim... Você lida ali com morte, você lida ali com a vulnerabilidade da pessoa, né? No momento que ela mais precisa de ajuda. E você, ali como advogada, você tem que ser técnica, você tem que ser firme, mas ao mesmo tempo você tem que estar ali, tem que dar um acalento para o cliente, dar força, né? As publicações minhas do Instagram, eu tento sempre dar ali uma mensagem de força mesmo, porque às vezes assim, às vezes a gente parece que não, mas é no fracasso que a gente ganha força. Com certeza. Né? Que a gente ganha um ensinamento e faz fortalecer, né? Aprendizado, né? Exato. Demais. Então, é muito importante a gente, assim, o que eu passei, de repente, passar para outra família também, né? E eu sou muito grata a tudo que Deus me deu, inclusive as coisas ruins, porque foi por meio das coisas ruins que eu sou uma pessoa que eu sou hoje, né? E assim, eu tô muito feliz de estar aqui, viu, Jana? Muito feliz, viu, Ricardo? E eu muito feliz de te conhecer pessoalmente também. E assim, tá vendo? Tudo isso por causa do Cauã, né? Eu acho que a gente eu não tô aqui à toa, né? Não, pode ser alguma. E assim, talvez se o Cauã não tivesse com a AME, né? Nascesse com a doença, eu não estaria aqui hoje, né? E falando, aprendendo com vocês. Sim. E tudo tem uma razão de ser. Sim, nossos filhos acabam, né, trazendo propósito para nós. Sim. Mas gratidão imensa. Imagina. Gratidão imensa. Mas Ricardo? Então, pra finalizar, no começo do vídeo, tu disse que quando tu te formou em Direito, eu tava na faculdade, não era a tua ideia inicial advogar. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu também não tinha essa pretensão. Minha pretensão era outra. Sempre foi, na verdade, em toda a faculdade, foi tentar a magistratura federal. E eu estava afim disso. Né? Eu estava indo para esse caminho. E quando eu comecei a advogar, fazer audiência, eu comecei a ver que eu era um bom advogado, que eu gostava daquilo, que aquilo eu tinha um propósito. Eu acho que é esse o ponto, Renata. Quando a gente encontra propósito no que a gente faz bem. Sim. Entendeu? A gente descobre que a gente é bom para fazer aquilo. E
E é por isso que tu és uma excelente advogada, que eu sou um excelente advogado, que a Janaína é uma excelente advogada, e eu falo isso sem nenhuma dúvida, porque nós advogamos numa área extremamente complexa Sim. e que demanda muita estabilidade emocional. Sim. Muita estabilidade emocional. Sim. Demais. Né? E empatia, muito conhecimento e muita empatia. Empatia, humanização. Eu sou um eterno aluno da Janaína nessa questão. Porque a Janaína é a melhor advogada que eu conheço em muitas áreas, e principalmente na questão de mostrar para o judiciário que o autor da ação tem nome. Que o autor da ação é um cidadão. Que o autor da ação não é só um jurisdicionado. É os fulano. Né? Então, isso faz toda a diferença. Eu verifico que tu e ela são muito parecidas nessa questão. E eu me sinto, assim privilegiado de, ser sócio da Janaína e te conhecer a tua atuação também. Porque isso tudo, para mim, é inspiração. Sempre. Né? Então, amei te conhecer. Adorei te conhecer. É todo meu, Espero que a gente se fale muitas outras vezes. Eu fiquei apaixonada pelo Ricardo. Apaixonada. Que bom. Gostei muito mesmo desse papo. Assim, olha, vou pensar muito no que tu disse, porque, bem interessante. Eu acho que a gente fica por aqui, né? Ficamos por aqui. Não, passou o tempo um pouco. Não tem problema. Pessoal, um grande abraço, um grande beijo. Haverá outros episódios, né? Sim, sim, temos. Tão incríveis quanto esse. A doutora Vanessa, né? Super beijo, és maravilhosa. Obrigada a todos. E assim, queria fazer um pedido também aqui, para que a gente faça aí um novo podcast em agosto do ano que vem, né? Porque é o mês da atrofia muscular mês da AME. E assim, quero voltar aqui de novo pra gente falar um pouquinho mais sobre a AME. Vamos ver se a gente não volta com o Cauã. Olha, quem sabe, vamos ver. Beijos, até mais. Tchau.